Olá, nós estamos com Silvio Maemura, presidente da Pitney Bowes no Brasil. Silvio, obrigada por nos receber. Silvio, conta pra gente como é que estão os negócios da Pitney Bowes no Brasil. Antes de mais nada, muito prazer estar contigo aqui. Os negócios da Pitney Bowes andam bem, nós vimos crescendo mesmo nesse período complicado para o Brasil. A gente vem crescendo desde 2013, então mesmo no ano passado nós tivemos um crescimento no Brasil, principalmente na área de comércio eletrônico, onde a empresa está se focando mais a nível global e nós estamos redirecionando os nossos investimentos para o comércio eletrônico. Essa é por conta da tendência, por conta de um aumento de demanda? Qual foi a razão para esse redirecionamento? Porque a Pitney tem uma tradição muito grande na entrega, né, de cartas, como ela é conhecida como uma empresa de gestão postal, entrega de cartas. Então nós temos toda uma tecnologia para entrega de cartas. E a empresa se migrar agora para a entrega de encomendas é alguma coisa mais natural para ela. Então ela trabalha no comércio eletrônico tanto na parte da transação que acontece virtualmente, como também na transação real. Então nós somos, eu acredito, uma das poucas empresas no mundo da tecnologia que consegue integrar a parte da transação que é virtual com a parte da transação que é física, porque no final o consumidor quer ter alguma coisa entregue dentro da sua casa. A gente também fez pesquisas no Brasil, mesmo na situação de recessão econômica, o comércio eletrônico tem evoluído bastante no Brasil. Tem crescido. Tem crescido. Em termos de faturamento, o crescimento do comércio eletrônico no ano passado foi de 12%, bastante significativo. Em termos de quantidade de remessas, o Brasil cresceu 14%, enquanto o mundo cresce em torno de 5%, o Brasil cresceu 14%, o que é significativo. E mais significativo ainda é o número de clientes que aderiram ao comércio eletrônico, que cresceu 22%. Então, é um segmento bastante promissor. E é comércio eletrônico dentro do Brasil, importação e exportação, qual é a predominância desse crescimento do e-commerce? Essa é uma excelente pergunta, porque a Pitney Bowes mundial, ela está focada na entrega internacional, nós chamamos de cross-border. Significa que qualquer cliente que faz uma compra em qualquer lugar do mundo pode acionar a Pitney Bowes para fazer a entrega em qualquer lugar do mundo nos Estados Unidos. Ou seja, se nós aqui compramos um produto nos Estados Unidos e consultamos a Pitney, ela vai te dizer quanto custa para trazer o produto dos Estados Unidos para o Brasil, incluindo todos os impostos, os fretes, os seguros. Então nós temos uma base de dados com relação ao mundo inteiro, né? Não digo o mundo inteiro, mas eu diria pelo menos 40 países onde nós fazemos as entregas. Essa é a Pitney Bowes global. Pitney Bowes no Brasil ainda está focado na entrega no mercado doméstico brasileiro. Um dia também nós pretendemos, dentro do nosso plano estratégico, nos integrarmos a essa rede global da Pitney Bowes. Além de cartas e encomendas, quais são as outras linhas de negócio da Pitney Bowes? Nós temos também uma área muito forte de software, né? E nós estamos promovendo algumas novas tecnologias que permitem que o cliente do nosso cliente conheça melhor os produtos que o nosso cliente tem. Então, deixa eu te dar alguns exemplos para deixar esse conceito um pouco mais concreto. Hoje em dia, você assiste YouTube, não assiste, Jaqueline? O YouTube é um vídeo onde você assiste a um vídeo e todo mundo assiste o mesmo vídeo. Então, nós dizemos que é um vídeo de massa, ele é massificado. O que nós estamos fazendo é um vídeo personalizado. Então, nós temos tecnologias hoje que quando você entra no vídeo, ele percebe o ambiente, ele percebe se é de manhã, à tarde, à noite, ele percebe com quem ele está falando. Então, dependendo da pessoa que assiste o vídeo, ele vai mandar um streaming completamente personalizado para você, e se eu assistir o vídeo, vai mandar um vídeo personalizado para mim. Um exemplo, você está no Brasil assistindo, você acessa algum link que ele te manda para um vídeo personalizado. Ele vai te falar, boa tarde, Jaqueline,
olha que sol da tarde, que pôr do sol bonito que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque ele percebe que você é do Brasil. Sim. E ele já sabe, de acordo com os seus dados que ele tem, ele percebe o que você gosta. E ele direciona você para aquilo que você gosta. O que você gostaria de conversar hoje? Né? E eventualmente você gosta de roupas, então ele vai falar, olha, nós temos hoje alguma promoção de roupas e você quer ouvir? Se você disser sim, ele vai falar sobre isso. Então, dependendo do que você quer conversar, ele te direciona a conversa. Se eu acessar o mesmo vídeo, ele vai perceber que eu sou homem, vai perceber que eu sou oriental, né? Eventualmente posso estar no Japão, ele vai me dizer assim, konnichiwa, Silvio Maemura-san, né? E vai falar em japonês, que o pôr do sol, ou eventualmente o nascer do sol, ele percebendo que é de manhã, o nascer do sol está muito bonito. Né? E vai direcionar para algumas conversas que são apropriadas a mim, dependendo dos meus dados dentro do banco de dados da empresa. Que tecnologias estão por trás disso? Toda uma tecnologia de Big Data Analysis, porque ele vai fazer toda a análise do seu perfil como consumidor, toda uma análise de enriquecimento dos dados com as variáveis ambientais. Então, ele vai perceber que país que você está, se você está acessando o vídeo de dia, de manhã, de tarde. Ele vai perceber também outras variáveis, por exemplo, que você pode inserir se o Brasil está passando por uma crise ou não está passando, se aquele país está passando por uma condição climática complicada, um furacão. Então, ele vai agregar o que nós chamamos de dados de geolocalização dentro da sua base de dados. E daí trabalhar com os dados seus personalizados, com a base de dados ambientais, e daí direcionar o vídeo para ele percorrer um caminho de streaming que seja mais apropriado para você. Então nós estamos falando de um vídeo personificado para você e não um vídeo massivo como é um YouTube. Que empresas ou verticais você enxerga como potenciais clientes ou consumidores dessa solução? Essa é uma boa pergunta. Nós já temos casos no Brasil, nós temos casos no mundo inteiro. Eu vou te mencionar um caso que nós tivemos de uma operadora. A operadora, ela recebe muitas perguntas no call center sobre um cliente que não entende o valor que foi colocado na sua conta de telefone, principalmente quando ele é um novo entrante, é um novo cliente. Então, o cliente liga para o call center, ele pode cair num vídeo, o vídeo vai falar para ele bom dia ou boa tarde, senhor tal, e sobre o que você quer falar? Quer falar sobre as dúvidas na sua conta? Você pode responder sim. Então, uma outra tecnologia que você pode agregar é tecnologias de reconhecimento de voz, para tornar essa interação um pouco mais humana, mais próximo da humana possível. E um problema que essa operadora tinha é que muita gente não entende o conceito de prorata. Prorata significa o quê? Que às vezes você contratou um produto da operadora naquele mês e só teve 20 dias de uso. Então a operadora não vai te cobrar o mês inteiro, vai te cobrar 20 dias. E muita gente não entende isso. Né? Ou vai cobrar, eventualmente, no mês seguinte, um mês cheio, mais alguns dias do mês anterior. Então, o que o vídeo faz? Ele percebe isso, né, e fala por que a sua conta veio assim, ele traz os gráficos quando você fechou o contrato, né, e ele fala, olha, você teve, eventualmente, Jaqueline, 10 dias de uso do nosso serviço do mês anterior, mas tem uns 30 daqui. Por isso que a sua conta não é os R$100 por mês, é R$100, é R$133, porque teve 10 dias, um terço do mês anterior. Então, com isso, eles diminuíram em 30% o número de esclarecimentos de prorata, porque é uma dúvida constante. Né? No Brasil, nós tivemos um caso que nós já entregamos de uma empresa que ela vende um produto para pessoas idosas. E as pessoas idosas ainda têm dificuldades de acessar um portal, de clicar e navegar por um portal. Então, essa empresa criou um vídeo para elas e essas pessoas têm a percepção que, então, elas estão interagindo com alguém, né, num vídeo. Só que o vídeo vai perguntar qual a dúvida que ela tem sobre aquele produto daquela empresa e o vídeo, dependendo da interação com a pessoa idosa, ela é um portal, na verdade, de vídeo. Ela fala sobre um determinado produto ou um outro produto, dependendo do que o cliente quer escutar. É o mesmo conceito que está por trás dos bots? Dos bots? Existem bots também que
suportam esse tipo de análise na tecnologia. Tá. Mas não, os bots não são tão utilizados assim. O que nós utilizamos muito são os algoritmos de decisão. Dependendo do que o cliente quer, o streaming ele é direcionado para uma árvore de decisão, uma outra árvore de decisão. Então o algoritmo é uma grande árvore de decisão, tentando captar dados, mostrando os dados, interagindo com vídeo e imagens e percorrendo caminhos que vão ser seguidos de acordo com a decisão do cliente. Vocês têm um contrato recente com os Correios? Temos. Fala Temos um vários. sobre esse projeto. Nós fizemos a automação da classificação das cartas nos Correios, né? Os Correios não me permitem falar muito com detalhes do projeto, daí a recomendação é procurar os Correios, mas nós temos o mesmo projeto que nós implantamos também nos birôs de impressão, nas empresas que fazem impressão das suas tarifas bancárias, das suas contas telefônicas. Então, essas empresas também adotaram a mesma tecnologia de automação. Então, eu vou, em vez de falar do caso dos Correios, eu vou falar do caso de um birô de impressão chamado Print Laser, que faz o maior birô de impressão. E o Correios determina que você tem que entregar as cartas já triadas ou classificadas de acordo com o critério dos Correios. Essa empresa que me permitiu contar o caso deles, eles trabalhavam com 200 pessoas por turno para fazer essa classificação das cartas manualmente de acordo com os critérios que os Correios exigiam. E nós fizemos toda uma automação da classificação das cartas e hoje você faz essas cartas que antes você fazia em 8 horas, você faz em 1h30, antes tinha 200 pessoas, hoje você faz com menos de 20 pessoas. Então, esse é o benefício da automação, uma automação muito mais eficaz. É uma máquina que lê cada um dos CEPs, lê as informações na carta e faz a classificação. Os Correios usam a mesma tecnologia também. E você pode direcionar as pessoas para atividades mais nobres. Mais nobres, é o que essa empresa fez, né? E eu imagino que seja o que os Correios estejam fazendo também. Mas a gente trabalhou em 3 centros de distribuição dos Correios para que a carta efetivamente chegue até a sua casa. Esse é o nosso papel, né? E há aí um ganho de tempo nessa entrega da carta, Um ganho né? enorme de tempo, um ganho enorme também no tempo que dura a classificação. Imagine uma pessoa receber 100, 200, 300 cartas a cada hora e ter que classificar colocando em escaninhos, um por um. Né? E a pessoa cansa de fazer isso. As máquinas não, né? Elas leem e elas automaticamente colocam nos escaninhos adequados. Tem um outro projeto com a Track? Com a Total Express, imagina. Total Express. Que faz o tracking das encomendas. Sim, nós temos. E é o mesmo conceito? O mesmo conceito que a gente faz com cartas, a gente faz com pacotes, com encomendas também. Então, ao invés de nós termos pessoas fazendo a triagem das encomendas, nós temos tecnologias que fazem isso. Então, elas leem os códigos de barras, né, que tem na etiqueta de entrega e dessa forma é feita a classificação das encomendas. Mas mais do que isso, a gente não faz só essa parte, a gente também ajuda a empresa a manter o tracking. O tracking é o rastreamento de onde está aquela encomenda desde que ela saiu da sua origem até o seu destino. E aqui eu queria deixar uma informação que eu acabei de ler. Eu não sei se você sabe, foi feita uma pesquisa com os consumidores do comércio eletrônico. Percebe-se o seguinte, que 42% das preocupações estão ligadas a preço, eles querem um bom preço. 21% está ligado a financiamento, ou seja, acho que isso é um reflexo do momento que a gente está passando. O consumidor está dizendo para a gente precisa ter alguma condição melhor de compra para eu parcelar. Então, 21%. E o terceiro item mais importante é a garantia da entrega e o rastreamento. Então, a terceira preocupação de um comprador de comércio eletrônico está ligado ao rastreamento e à entrega da mercadoria que ele comprou no site.
E é isso que a gente faz muito bem. A gente trabalha muito bem essa parte do rastreamento, dizendo para o consumidor onde é que a mercadoria está, quando que ela vai chegar. E em outra pesquisa que nós fizemos, descobrimos que 60% desses clientes pagariam um valor a mais para ter o rastreamento e para que a entrega seja garantida dentro do tempo que ele espera. E aí sim, isso envolve muita tecnologia. Né? E uma malha intermodal que você possa gerenciar e possa ter elementos de tecnologia que permitam rastrear onde está a sua mercadoria. Há a sensação de que o brasileiro está comprando no comércio exterior mais da China do que comprava antes. Então, é verdadeiro? Você tem essa informação? Não, eu não tenho, mas eu percebo que o brasileiro hoje está se tornando um cliente global. Ele, muitas vezes, ele não compra apenas dos provedores locais, mas ele tem acessado muitos marketplaces, né? Os sites que estão na China e os sites que estão no Japão, sites que estão na Europa, nos Estados Unidos. Então, o que nós temos percebido é que o volume de compras internacional tem aumentado. Isso não só no Brasil, não é só no Brasil, no mundo inteiro tem acontecido esse fenômeno. Por isso que a Pitney Bowes, como uma empresa global, ela está investindo muito no cross-border e-commerce, que é esse comércio onde vai permitir que clientes como eu e você possamos comprar coisas de qualquer lugar do mundo, e a Pitney nos calcula, então, quais são os impostos que nós temos que pagar, os fretes, os seguros, tudo isso a Pitney informa para o consumidor. A partir desse grande banco de dados da Pitney, é possível analisar comportamentos, como você mencionou, né? Características de usuários. Que serviços ou produtos a Pitney pode oferecer para o mercado a partir dessa experiência, ou permitir que o mercado crie a partir dessa experiência ou a partir desse banco de dados? Então, nós temos um banco de dados bastante vasto com informações de vários países. Hoje ele tem objetivos muito mais econômicos, de viabilizar o comércio eletrônico cross-border, que é o nosso objetivo. Mas a sua pergunta faz bastante sentido, porque na medida que nós temos dados de consumo de países, imagino que uma das formas é talvez colocar à disposição esses dados depois de uma análise de dados muito bem feita. Isso também nós temos ferramentas para fazer, a higienização dos dados, a análise de grupos de dados. Eventualmente nós vamos poder saber o que o Brasil eventualmente compra mais. Que tipo de produto as mulheres no Brasil compram, por exemplo, da China. E os dados nós temos, nós não fizemos isso ainda. Mas imaginando as possibilidades, existem possibilidades de nós começarmos a trabalhar com perfil de compra de países. E de países por sexo, de países por estado, de países por região, quais são as regiões que compram mais de uma forma global. Então, isso abre muitas possibilidades, pode certamente. Ser um fornecedor de informação, né? Poderia ser. Muitos desses dados, eles ficam na mão dos nossos clientes, então a gente não tem acesso, existe toda uma privacidade que precisa ser respeitada, existe uma regulamentação, mas certamente abre uma grande área de oportunidade. Em que medida tecnologias como a internet das coisas ou blockchain fazem sentido para o negócio da Pitney? A Pitney tem investido muito em internet das coisas. No ano passado, nós ganhamos alguns prêmios na área de internet das coisas. Por quê? Porque todas as nossas soluções, elas passam a ser integradas com a internet das coisas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Nós oferecemos tecnologias de inserção de cartas, né? Das suas tarifas, dos seus extratos bancários, todos sendo envelopados, isso a gente que faz, para a maior parte dos birôs de impressão. Essas máquinas já estão interligadas aos nossos bancos de dados via internet das coisas. Então, nós podemos ajudar os nossos clientes a dizer onde é que eles têm picos de inserção, se ele tem várias,
várias máquinas de inserção, como está sendo o balanço, como é que isso pode ser redistribuído. Nós podemos trazer um valor agregado aos nossos clientes muito maior. Muito mais do que isso, nós podemos dizer, olha, dentro do Brasil o perfil de inserção é de um jeito, dentro de um outro país é de um outro jeito. E comparar perfis de inserção ou perfis de usuários e trazer melhores práticas de um determinado país para outro, uma vez que todos esses sistemas estão conectados. Mesmo as máquinas de franquias que nós fornecemos para os vários correios do mundo inteiro, elas passam cada vez mais a estarem interconectadas com tecnologias de internet das coisas. Então, o volume de dados que isso tem gerado, ele é um volume de dados exponencial. E o grande desafio é como é que você vai tratar, o que você pode extrair desses dados. Porque a internet permite você ter os dados, mas o grande desafio ainda é o que fazer com esses dados. E me diz uma coisa, vocês participam de algum projeto de testes de entrega autônoma? Como o teste que o Google vem fazendo de fazer entrega autônoma ou carro autônomo, como é que não, é? Não ainda. Nessa área nós não entramos, nós estamos entrando muito mais na parte de internet das coisas, com uma parceria com a GE, né? Mas eu acredito que no futuro, quando isso puder fazer parte do cotidiano nosso, né, essas coisas também, junto com a internet das coisas, toda a entrega autônoma vai ser integrado via internet das coisas e para trazer dados para que a gente possa trabalhar melhor o delivery, né, a entrega das encomendas, que é a área onde a gente está focado. Tá? Nós estamos muito mais focados agora, por exemplo, em fazer uma evolução das antigas máquinas de franquear cartas, para que essas máquinas possam também oferecer uma facilidade de entrega para o pequeno comércio eletrônico. Te dar um exemplo sobre isso. Vamos supor, Jaqueline, que você tenha você gosta de fazer bolos, né? E nós podemos lhe ajudar a você a criar o seu website, né? Integrar o seu website com um meio de pagamento e mais do que isso, daí colocar uma tecnologia que é similar à máquina de franquear na sua casa. A diferença é que ela vai poder franquear as cartas, você vai poder mandar cartas, mas também no momento que alguém no comércio eletrônico seu, no seu site, comprar um bolo seu, né? Isso vai para os nossos sistemas e os nossos sistemas vão identificar falando, olha, aquele bolo tem que ser entregue ao Silvio às 9 horas no jantar. Então, às 3 horas você vai receber uma notificação que você tem que fazer um bolo de chocolate para o Silvio. Até às 6 horas o seu bolo tem que estar pronto. Às 7 horas, o próprio sistema da Pitney já envia uma empresa para ir buscar o bolo na sua casa. Por quê? Porque você está usando a nossa tecnologia. E na nossa tecnologia, você vai colocar o bolo dentro de algumas caixas com volumes padronizados, colocar nessa máquina que tem uma pequena balança, então já calcula o peso, já manda para a empresa que vai entregar, eventualmente pode ser o Correios, o Correio já vai buscar na sua casa, ele traz a encomenda, já leva e entrega para o Silvio às 9 horas na casa dele. Então, pessoas que têm um pequeno comércio eletrônico, que a gente chama do long tail do comércio eletrônico, vão ser capazes de usar tecnologias que permitem viabilizar a entrega das coisas que elas fazem. Quando isso? Nós estamos planejando isso para o Brasil. Aguardem, porque esse é um lançamento que a gente vai fazer certamente aqui no Brasil, já está disponível nos Estados Unidos, né? E o exemplo do bolo é um exemplo real. Eu não citei por citar, é um caso de sucesso que nós temos nos Estados Unidos. Então, a evolução das máquinas de franquear que hoje nós temos no Brasil, elas estão evoluindo para ser uma máquina que vai ser colocada num pequeno comércio. E o pequeno comércio vai ter a possibilidade de entregar o que ela precisa fazer em qualquer lugar do Brasil. Maravilha. Muito obrigada, Silvio. Tá. Nós estivemos com o Silvio Maemura, presidente da Pitney Bowes no Brasil. Obrigado, Jaqueline.